Olá pessoal, dando continuidade a mais uma aula sobre algumas das principais metodologias de desenvolvimento de software. Dessa vez vamos falar um pouco sobre a metodologia RAD, que é a abreviação de Rapid Application Development, que é um processo de desenvolvimento de software para desenvolvimento de projetos rápidos. Iniciando por uma introdução geral sobre o que é o RAD, é uma metodologia de desenvolvimento de software que prioriza prototipagem rápida e feedback do usuário para acelerar o ciclo de desenvolvimento de um software. Ou seja, é a metodologia que ela segue todo o manifesto ágil, é a metodologia que ela é classificada como uma metodologia de desenvolvimento de software ágil, porém ela é classificada como um desenvolvimento rápido. Então, se você pensa em desenvolver um projeto de uma forma bem rápida, essa seria a metodologia mais indicada nesse caso. Iniciando por um breve histórico sobre o que é essa metodologia, como surgiu, né? Os modelos de processo de software apresentados durante a década de 70, cujos modelos em cascata é um bom representante, né? Da década de 70, um dos principais representantes em modelos de desenvolvimento de software disponível na época era o modelo cascata, possuíam longos períodos de desenvolvimento. Era comum que um desenvolvimento de software, seja ele qual for, durasse no mínimo um ano de desenvolvimento e até mais do que isso. E muitas vezes de requisitos de sistema se alteravam antes do fim do processo. Às vezes tinha essas alterações. E os desenvolvedores de software necessitavam de um modelo mais ágil que permitisse um tempo de desenvolvimento mais curto e as mudanças de requisitos durante os processos. Então, lá por volta dos anos 80, os trabalhos de Barry Boehm, que é modelo de processo em espiral, e Tom Gilbey, que é modelo de processo evolucionário, seguiram de base para uma metodologia chamada Rapid Interactive Product Prototype, que é RIPP, criada por Scott Schultz. Então James Martin estendeu o RIP, agregando valor de outros processos, tornando-o maior e mais formal, sendo assim denominado o RAD. Então, no ano de 1980, foi criado o RIP, que é o precursor do RAD, que ele se baseava em processos um pouco mais tradicionais, porém de uma forma mais rápida. Ele também priorizava essa questão de rapidez no desenvolvimento de software. Já por volta dos anos 1990, mais especificamente no ano de 1991, foi criado o RAD. Foi finalmente formulado a criação do RAD e publicado em livros, o que acontece em todas as metodologias de desenvolvimento de software. Ele é meio que registrado através de livros. É publicado um livro falando a respeito dessa metodologia e assim surge uma nova metodologia de desenvolvimento de software. Ela segue alguns princípios. Os princípios fundamentais do RAD são interações rápidas. Ele tem essa questão das interações rápidas, onde tem vários protótipos, os protótipos para verificar como seria o software, né? Então, protótipos em ciclos curtos. Envolvimento do usuário, ele também prioriza o envolvimento do usuário por se tratar de um desenvolvimento de software ágil, né? Então, tem aquela questão de feedback do cliente, que o cliente esteja envolvido desde o início do projeto também. Reutilização de componentes, o que torna o processo um pouco mais rápido. Você tem a capacidade de reutilizar os componentes prontos de outras aplicações já desenvolvidas pela equipe, que seja possível a reutilização, né? Use bibliotecas ou módulos prontos também é uma coisa bem comum de ser utilizado no RAD. E foca em requisitos flexíveis, que é a adaptação a mudanças. O RAD também tem algumas fases. As fases do processo RAD incluem planejamento de requisitos, design do usuário, construção, que é a prototipagem, e cutover, que é a implementação do código em si. Então, ela envolve 4 fases de processo. Planejamento, design, que é a parte do design, dependendo do tipo do tipo de metodologia, do tipo de publicação que a gente pesquisa, é comum a gente encontrar esse nome de design ou projeto, também é meio que sinônimos
a utilização dele. Ele vai persistir basicamente em elaboração de diagramas UML. E a construção, que é a prototipagem, é a construção de fato do software. Algumas ferramentas e tecnologias do rádio, alguns exemplos: low code, no code plataforma como OutSystems, Medix, IDEs como Radio Studio, existem esses tipos de IDEs, e frameworks como React Native para apps mobile. E algumas vantagens que reduzem o tempo de codificação manual. Ele já traz diversas funcionalidades, diversas coisas prontas, inclusive bibliotecas, né, para poder maximizar a velocidade de entrega do software. Algumas vantagens: o rádio permite um desenvolvimento rápido ou a prototipagem rápida, né, de aplicações rápidas, que enfatiza os ciclos de desenvolvimento extremamente curtos. Esse ciclo de desenvolvimento envolve em torno de 60 a 90 dias, né? Ou seja, em 2 meses a 3 meses você consegue entregar um software completamente, seguindo todos os passos, todas as fases de desenvolvimento de software, né? E cada função principal pode ser direcionada para uma equipe RAD separada e então integrada a formar um todo. Criação e reutilização de componentes, usado principalmente para aplicações de sistemas de informações. Comprar pode economizar recursos se comparado a desenvolver, e desenvolvimento é reduzido em um nível mais alto de abstração. E visibilidade mais cedo, protótipos, né? Tem uns protótipos antes, né? Isso faz com que o cliente tenha a visualização do software pronto um pouco mais cedo. E maior flexibilidade no desenvolvimento, pode projetar praticamente à vontade, né? E grande redução de codificação manual. O que o rádio prioriza bastante é a questão da redução de codificação manual, porque ele vai trazer várias coisas prontas, inclusive bibliotecas e componentes já prontos, que vai reduzir o tempo e também tem uma provável redução de custo no desenvolvimento do software. O tempo é dinheiro e também, devido ao reuso, você vai fazer com que não tenha muito custo no desenvolvimento do software. A aparência padronizada, os APIs e outros componentes que utilizam permitem uma aparência consistente, pois geralmente as APIs têm um padrão de aparência, né? Então, isso é também uma das vantagens da utilização do rádio. Então, basicamente, ele tem a redução de tempo de desenvolvimento de até 50% a 70%, maior satisfação do usuário, pois envolve a entrega rápida e também com isso vai trazer uma boa satisfação do cliente, né? Porque quem quer esperar, né? Ninguém gosta de esperar. Menor custo em projetos iniciais e flexibilidade para mudanças. São alguns dos principais práticas, né? As práticas principais do rádio e também os principais benefícios. Porém, o do rádio também oferece algumas desvantagens, né? Alguns malefícios. E as desvantagens do rádio, né? Se uma aplicação não puder ser modularizada de modo que cada função principal seja complementada em menos de 3 meses, não é aconselhável o uso do rádio. Você pode utilizar outro processo de desenvolvimento de software para projetos grandes, mais escaláveis. O rádio exige recursos humanos suficientes para criar um número correto de equipes. Isso implica um alto custo com a equipe. Então, geralmente é uma equipe grande que vai desenvolver um software em velocidade mais rápido possível, né? O envolvimento com o usuário tem que ser ativo, é uma das desvantagens. Às vezes não tem essa possibilidade de a gente manter o usuário, os stakeholders envolvidos no projeto do início ao fim, e comprometimento da equipe do projeto. O rádio não é aconselhável quando os riscos técnicos são altos e não é indicado quando se está testando novas tecnologias ou quando o novo software existe um alto grau de interoperabilidade com programas de computador existentes. Falta de prazo pode implicar qualidade reduzida e a necessidade de habilidades maiores no desenvolvimento e suporte maior na gerência e dos clientes. Né? E desenvolver pode economizar recursos se comparado a comprar. E custo, porque muitas vezes o rádio ele traz essa questão de você, ao invés de você desenvolver alguma funcionalidade, você pode comprar essa funcionalidade, porque ele vai priorizar principalmente a questão da velocidade de entrega do produto, né? Então, às vezes tem situações que é melhor você desenvolver do que comprar, porque vai envolver bastante custo essa questão de comprar, né? Custo do conjunto de ferramentas e rádio para rodar a aplicação. Mais difícil de acompanhar o projeto, pois não exige
os marcos clássicos, que tem outras metodologias de desenvolvimento de software, menos eficientes, perdas de precisão científica, falta de métodos formais, pode acidentalmente levar ao retorno das práticas caóticas no desenvolvimento. Funções reduzidas, ou seja, reuso. Funções desnecessárias, reuso de componentes problemáticos. Requisitos podem não se encaixar. Às vezes você tem uma funcionalidade que já está implementada, você quer reutilizar ela, mas às vezes não está diretamente, está 100% de acordo com os requisitos e as necessidades do cliente. Né? Isso são uma das desvantagens do hardware. Ou seja, resumindo, ele pode levar o código menos otimizado, dependência de equipes experientes, ele tem a necessidade de ter equipes um pouco experientes, risco de escopo crítico e não ideal para projetos grandes e complexos. Então, tem que se colocar uma balança para verificar se é uma boa utilizar o hardware. Comparação com outras metodologias. O RAD ele traz prototipagem rápida, né? ele tem essa questão da rapidez como carro-chefe do RAD. O Waterfall, que é o cascata, é uma metodologia tradicional, porém ele segue em processo sequencial e não é possível voltar para fases anteriores. Ele também é indicado, assim como o RAD, para desenvolvimento de software que seja mais rápido, software pequeno, onde você já sabe o escopo pré-definido, não vai mudar muito esse projeto, ele não é mutável, né? E o ágil, ele é interativo com sprints. Tem as interações com sprints e tem diversos frameworks que implementam os processos de desenvolvimento ágil. Então chegamos à conclusão, né? A aplicação é do tipo standalone. Pode-se fazer uso de classes pré-existentes. Isso aí pode acontecer com o RAD também. O RAD é ideal para projetos que precisam de velocidade e adaptação. Se o seu projeto ele precisa dessa questão de ser rápido e não vai mudar bastante, então o RAD ele é um dos metodologias de software mais indicados. E dica, comece com um protótipo simples, integre com o ágil para melhores resultados. Você pode integrar com outros processos de desenvolvimento de software para melhores resultados, né? Então chegamos ao fim de mais uma aula sobre alguns dos principais processos de desenvolvimento de software. E os próximos passos, como vocês podem ver aqui, tem diversas outras aulas aqui já disponíveis, que eu adicionei aqui, são 6 ao todo, né? Que a gente vai falar sobre o RUP, o RAD, que a gente está falando aqui, o XP, que é o Extreme Programming, LSD, que é Lean Software Development, Metro ASD e Metodologia Cristal, que são algumas das principais metodologias de desenvolvimento de software ágil, que são um pouco esquecidas, lamentavelmente, por muitos desenvolvedores de software, por achar que, como falamos em metodologia de desenvolvimento de software, existe apenas o Scrum. O Scrum é muito bom também, mas porém existem diversas outras e por conta disso eu tive a iniciativa de trazer para vocês algumas aulas curtas sobre algumas delas para abranger, né, abrir o leque de possibilidades no desenvolvimento de software. Então, obrigado pessoal por ter chegado até aqui e até a próxima, se Deus quiser.